A paz, Senhor, para todos os meus amigos do Facebook, para o Osni e para todos os outros, em nome de Jesus. Meus amigos, eu estou aqui para falar um assunto, porque às vezes eu passo mais tempo escrevendo, mas estou procurando tirar um pouco da minha timidez e falar um assunto que tem relação com várias coisas, né? A princípio, eu queria falar sobre essa diversidade, né, política que existe no mundo, essa guerra geopolítica. Vamos começar pelo cristianismo romano, né? A era do cristianismo, a qual mais se matou, perseguiu e se defendeu, a que foi adutora de tantas religiões que hoje nos assombra pelos valores do capitalismo hoje existente. Nós vivemos numa sociedade contemporânea cheia de maestros e cheia de gênios da lâmpadas, né? E de partidos políticos que, por sua vez, corresponde aos valores internacionais, controlado pelos bancos, pelas mídias e pela OTAN. Por que digo a OTAN? Porque o nosso Brasil faz parte do Conselho da OTAN. Qualquer guerra que acontecer, o Brasil tem que estar pronto a servir. E nosso país, né, houve muitas trajetórias na velha República. E todas essas guerras sociais nesse âmbito internacional vem através daquela matéria, a ciência do comportamento, os cientistas do comportamento. Vou citar um país aqui que é a Alemanha. A Alemanha de Guilherme, em 1914, iniciou uma guerra, né, a qual ela perdeu. Em 1918, ela teve que pagar um tributo muito alto. E os 14 pontos das nações que obrigaram que a Alemanha pagasse. Ela vivia, a sua economia estava arrasada. Ela começou a crescer, a florar com a economia judaica, com os grandes homens, donos de ferrovias, usinas. E eles eram homens que tinham seus conceitos e muitos outros atrefeitos por esse aspecto social. A partir disso, né, a história nos relata que houve uma revolução e ela começou com Adolf Hitler. Mas antes disso, já havia uma manifestação contra esses movimentos, né, o orgulho alemão. Hitler foi apenas o mal necessário para que uma sociedade secreta reorganizasse. Mas da onde viriam esse investimento e o dinheiro? E como a máquina de guerra alemã e propaganda nas escolas funcionaria? Ela viria de fora e eles trouxeram esses recursos dos Estados Unidos. A IBM, a General Electric e outras empresas participaram nas construções de campos de concentração. A General Electric, né, ela construía também chuveiros que em Auschwitz serviriam para matar milhões de pessoas. E a IBM, ela tinha um curso de traduzir o tempo de horários de trem, chegada e ensinamento nas escolas alemãs. Professores americanos, né, adeptos ao nazismo, trabalhando para a reconstrução econômica e social da Alemanha nazista. Pós-guerra, em 1945, a Alemanha arrasada, né, boa parte desses cientistas, a maior parte foi para os Estados Unidos e outra parte foi para os russos, né? Mas o proveitoso disso é que esses cientistas do comportamento começaram a analisar como o poder de conseguir influenciar a massa, porque eles conseguiram isso. E com isso, o Pentágono e Hollywood e a CIA se uniram num ponto de conquistar a América. Aí avançamos no tempo em 1964. Né? E a Revolução de 1964, ela foi um golpe militar
estratégico americano apoiado com a Rede Globo e outras pessoas influentes. E com isso eles conseguiram controlar toda essa região da América do Sul. E outras ditaduras de Pinochet, no Chile e outras por aí afora. O que acontece é que quem implantou a ditadura na América do Sul foi os Estados Unidos da América com seus aliados. E eles mantiveram isso durante anos, até vir a abertura democrática. E aí veio Ulisses Guimarães, veio Tancredo Neves, e falavam: na democracia, povo brasileiro, vocês vão falar o que quer, viva a democracia! E o povo naquela euforia, geração Coca-Cola, viva! Na democracia, povo brasileiro, vocês vão aonde quer. Viva a democracia! Viva! E todo mundo viva! Na democracia, povo brasileiro, vocês vão pensar o que quer. Viva a democracia! Viva! Essa é a conquista dos seus direitos! Direta já! A questão é, o que de concreto eles passaram para a sociedade da geração Coca-Cola? Nada! Porque pensar o que quer, eu já estou pensando aqui, que você é um idiota e que possivelmente você está sendo enganado e frustrado por uma religião que já tem uma ligação com partidos políticos. E onde quer, eu posso me levantar e ali e voltar. Falar o que quer, você pode falar, mas não tem resultado nenhum, porque não importa o que você fala, o que você pensa. O atrativo disso é que esses meios políticos recebem um ajuste e o Congresso Nacional e o governo é monitorado e controlado pelo Pentágono, que através da CIA e que analisam os comportamentos da sociedade, inclui em Hollywood, tem os seus filmes atrativos, os seus filmes de sexo, de violência, um homem portando uma arma, Rambo, e com uma metralhadora mata não sei quantos mil e a munição nunca acaba. Ou os filmes de faroeste, que o cara é um pistoleiro, sai matando um monte de gente, coisa que nunca aconteceu. Ou então, a guerra contra os 300 da Grécia, que na realidade nunca foram 300 homens, uma invenção de Hollywood, e isso vai entrando na cabeça. Outro fato é a música, o rock. O rock, se você analisar, o punk foi criado na Inglaterra. O propósito do punk não era causar influência, mas o dinamismo, nós não estamos a fim de música, nós estamos a fim de caos. E o caos na sociedade se estabeleceu. O funk é a mesma coisa. O funk no Brasil há uma grande diferença. É a apologia política, que está infiltrada porque os políticos é que trouxeram o punk, o funk e o rock. Ah, mas você está falando contra o rock? Não, estou falando contra o rock. Eu estou falando o que eles utilizam para controlar as massas. Aí vem as religiões. Gente, se vocês pararem para raciocinar, são 50 anos que se passaram na nossa sociedade. Quantas religiões vieram? A Assembleia de Deus em 1911. Depois vieram outras igrejas e por aí afora se estabelecendo no país. A nossa sociedade passa por transformações éticas e políticas internacionais da influência de homens que conseguem controlar a massa. É possível que você possa acreditar que exista um lado defensor, porque eles sempre vêm com as mesmas palavras, mas será que nós nos esquecemos que essa direita que tenta se apresentar como a justiceira foi a causadora da nossa falência social? Será que você não parou para enxergar que eles manipulam a nossa mente, criando um grande Bin Laden, como fizeram? O Pentágono sempre faz isso. Bin Laden morreu, pronto. Agora o mundo está livre. Gente, que loucura é essa? Todo mundo fala que de comunismo. Eu não estou defendendo o comunismo, eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu não tenho lado, eu tenho uma visão ampla do que nós precisamos para nós, o que serve para você e o que serve para mim, o limite é onde você começa. Mas será que foram os comunistas responsáveis por todo o mal que existe? Ou vocês têm mente fraca? Quem promoveu a Alemanha nazista?
Quem criou essa infraestrutura para atacar a Rússia? Só que perdeu o controle sobre aquilo. E no Japão? As 2 bombas nucleares, depois que a Força Aérea Japonesa estava destruída, a Marinha arrasada, aniquilada, o Exército entrincheirado, negociando, que eles queriam negociar, e o americano não queria negócio, queria rendição incondicional, eles estavam tentando negociar, e eles foram lá e jogaram 2 bombas sobre 2 cidades. Eles não jogaram na periferia, eles jogaram no centro. Sabe por quê, meu irmão? Era um teste. E o presidente Truman aprovou isso. Na cara de pau. Cadê? A Síria fez, porque ele é um ditador. Olha, ele sempre rotulam isso, um ditador. Né? Mas quem que promoveu os ditadores no Oriente Médio? Não foram os americanos? No Iraque? Que levantaram Saddam Hussein, armaram eles com armas químicas para atacar o Irã? Ou vocês têm memória fraca? Invadiram, bombardearam o Iraque, mataram, destruíram a infraestrutura com o pretexto de armas em massa e não encontraram nada. É isso que vocês não param para raciocinar. Essa política de influência, né? Porque o partido de direita defende a liberdade do comércio, não, porque defende os direitos do cidadão, que não sei o quê. No fim, é tudo farinha do mesmo saco, porque isso é para nos enganar. E eles são promovidos pelas religiões, que por sua vez têm assistência e manutenção. Nós vemos aí as igrejas da Assembleia corrompidas, envolvidas com política. Uma hora eles defendem um partido, outra hora eles defendem outro, porque tudo é negociável. Tudo é uma forma de negociar. E aonde se inclui Jesus nisso? Aonde se inclui os discípulos nisso? Outra coisa, para você adorar a Deus, tá? Eu não sou contra a pessoa que vai à religião, eu quero que fique bem claro. Mas para você adorar a Deus, basta ter 2 ou 3, e meu nome ali eu estarei. Não é preciso ter um templo enorme, mas o orgulho e esse sentimento de valores, esse sentimento ressurgiu com esse capitalismo selvagem. Porque há uma grande diferença entre o capitalismo e o capitalismo selvagem. É aqueles que os tutores do poder, as nações ricas, oprimem as nações pobres e exigem que elas paguem um altíssimo preço. É o que estão fazendo com nossas reservas, é o que estão fazendo com as riquezas do nosso país. Além de que a terceirização, né, que é uma privatização, vem sempre de um interesse político, está sempre ligado. Você pode ver o que acontece na saúde, né? No que o custo que o Estado paga para manter aquilo ali superfaturado, fora das obras superfaturadas. Gente, será mesmo que o Brasil caminha para essa direção? Porque quando eu vejo as passeatas, eu vejo um intercâmbio e uma falha nessa conexão. É como as coisas não conectassem. Muitas das vezes no Facebook, até no Google, eu estou tentando conversar com as pessoas, mostrar um lado e mostrar outro, mas as pessoas persistem com aquele negócio de achar que eu sou ateísta, eu sou flamenguista, eu sou lirista, eu sou neuróstico. E é uma neurose que está na mente das pessoas, que elas não conseguem enxergar o que está acontecendo à sua volta, ou finge que não estão acontecendo, porque na realidade, se o país está assim, dá graça aos governos que se passaram. Ou se esqueceram do governo Fernando Henrique e das grandes ousadias milaborantes que resultaram em aumento de imposto. Porque toda vez vocês não prestam atenção numa coisa: as estatais eram responsáveis por a maior questão tributária no Brasil. Porque o sistema econômico brasileiro é um, o sistema econômico americano é outro. Não tem comparação. Outra coisa, nós não temos infraestrutura, nós não temos gestão. O que tem, toma lá da cá, funcionou, que se dane, entrega aquele patrimônio, mas divide entre os políticos, né, e senadores e possíveis homens que estão ligados. E essas empresas que ganham licitação cobram um preço. Vamos dar um exemplo de uma seringa. Quanto deve custar uma seringa quando o Estado compra de uma empresa dessa? Será que custa 20 centavos? Eu duvido. Será que custa R$1? Eu duvido. Então toda a mão de obra
paga caro. Quem está pagando é você esse preço. Tem jeito esse país? Meu amigo, a questão não é o país, a questão é você. Porque a violência, a situação social, ela vem de um parâmetro econômico, mas também vem de um aspecto que se fala conciliação entre as pessoas. E não está acontecendo isso. O que está acontecendo é uma inversão de valores. Eu estou bem, que se dane o próximo. Eu estou bem, fizeram feitiçaria para mim, é o demônio, não sei o quê. E toda hora tem um culpado. Um homem é hipócrita. Estão crucificando o PT. Você é petista, eu quero que o PT se dane. Mas estão crucificando o PT, me diz quem é o partido, quais são os defensores da pátria. Me aponte um, eu duvido. O que mais fez por esse país foi Getúlio Vargas. O que mais fez? Numa época que eram 30 milhões de habitantes, ou até menos, boa parte deles, metade deles contribuiu com os impostos. E ele conseguiu fazer. E por que o Brasil bate recordes e não consegue fazer nada? Porque não tem planejamento, não tem gestão. Enquanto os políticos não fazem a sua reforma previdenciária, culpam a população, uns dizem, é preciso fazer a reforma, mas o Japão diminuiu 10 anos. Mas não tem nada a ver uma coisa, só tem a ver quando é um interesse seu. O capitalismo tem a ver, mas isso não tem a ver. Gente, vamos parar de ser hipócrita. Nós não queremos copiar aquilo que os políticos não querem. Então, vamos parar para raciocinar. Nós estamos vivendo o tempo de conflitos sociais resultantes das mudanças do caráter, do entendimento. Porque você defende aquilo que você gosta, é plausível. Mas me aponte um jogador de futebol que seja fiel à sua camisa. Se tiver, deve ser pouco. E eu duvido, porque ele vai ser aquilo que o dinheiro faz. É a mesma coisa, são os investidores. Ou você acha que dinheiro nasce no pé de laranja? Ou de goiabeira? Pra cima de mim essa conversa? Essa historinha da carochinha? Meu amigo, você acha que o investidor está ligando para isso? Imagine você, ganhou 1 milhão, pegou 500 mil, vai investir no clube do Flamengo. Você vai investir com amor, né? Se perdeu, perdeu. Meu amigo, pra cima de mim. E você acredita nessa historinha? Acredita que os jogos de futebol não são manipulados? Por que você diz isso? Tudo nesse mundo tem uma manipulação, tudo tem uma jogada, tudo tem um jogo de marketing. Outra coisa, meu irmão, é você ter um raciocínio politeísta. Outra coisa é você ter um raciocínio neuronista. Esse raciocínio que é um raciocínio da sociedade, que não para pensar. Muitos gostam de falar de Sócrates. Sócrates grego falou isso, Sócrates grego. Meu amigo, tudo isso é muito bonito sendo falado, mas na prática não funciona. Porque o que o povo brasileiro precisa é de valores. Para ter valores, tem que começar a acabar com este Congresso. Fecha-se o Congresso, acaba com a mamata, acaba com esses municípios que são cabides de emprego, que foram emancipados e não produzem nada. São cabides de emprego de pessoas que só vão lá para receber cabos eleitorais, que só vão lá para receber. O povo não tem liderança, o povo acredita em tudo que é história. Essa mulher aí, esposa do Agenor, com aquele pé fedorento, e as pessoas pagando R$100, e são milhares de pessoas passando a mão no pé. Eu duvido que se fosse no tempo de Getúlio Vargas, no tempo de Ernesto Geisel, que foi o excelentíssimo presidente da República, permitiria que esses charlatões, esses picaretas que financiam os partidos políticos, como essas igrejas aí universal e mundial, que são um bando de pragas, perversas, gafanhotos, hipócritas, filhos do demônio, que estão aí destruindo a nossa nação. Esses são os verdadeiros inimigos e deveriam ser varridos do planeta, e irão ser no dia do juízo de Deus. Nós devemos pregar um evangelho real, um evangelho da salvação, mas também falarmos porque somos cidadãos, precisamos contribuir com a sociedade. Eu
eu tenho um intuito de resgatar almas. Mas as almas, eu não olho alma B, olha C, os hospitais estão vazios, as portas estão sendo abertas, as pessoas estão lá nos hospitais sofrendo, essas mesmas pessoas estão na rua, os mendigos, mas ninguém quer olhar para essa sociedade, são alheios, somos egoístas, somos egocênicos, pensamos em si, egoístas. Por quê? Porque a nossa sociedade está pagando o preço. As favelas, resultado de uma política que são utilizados por políticos que querem ali ganhar voto e vão falando aquelas mentiradas todas, e quando chega lá ele não pode fazer nada daquilo. Por quê? Porque quem financiou ele por milhões, ele vai ter que assistir. Ou você acha que os nossos governantes, presidentes, governadores, trabalham para pobre? Você acredita nessa historinha? Ou você acha que esses investidores que investiram